que veio primeiro? O amor pela fotografia ou o amor entre vocês? Olha, Acho que foi entre a gente, né? Foi meio que simultâneo. foi bem próximo isso. Foi muito próximo um do outro, né? Quer O começar? seu amor Conta pela aí. fotografia. Isso, eu comecei já, primeiro já na tava fotografia. brotando ali quando a gente se conheceu. Eu comecei primeiro e depois eu criei um mini monstro aí. Que hoje tá... Você deve ter visto pelas perguntas aí. A premiada é ela. Olha lá, Mas te ultrapassou. Né? Olha, a gente se conheceu. A gente tá casado há 8 anos. 7 para 8 anos, né? Vamos completar. Quase E 8. a gente tá aí na fotografia desde, vamos dizer assim, quando a gente se conheceu, eu já trabalhava, eu vim da parte gráfica. Então, também fiquei muito tempo na parte de comunicação visual, trabalhei muito nessa parte de criação, logo, publicidade. E Meus pêsames. eu sei que você também tá nessa área aí, né? E depois de um tempo, a gente começou... Quando eu comecei a fazer uma pós-graduação em designer gráfico, e também tinha uma parte que era fotodesign, que era o pessoal que criava a própria imagem para poder fazer o próprio conteúdo, sem precisar de banco de imagem e tudo mais. Sim. E aí eu falei, pô, cara, que negócio interessante, né? A parte da fotografia. E comecei a brincar, né? Vamos dizer assim, com a fotografia. A gente já tava namorando, né? Já, eu acompanhava ele na pós, Isso. mas só acompanhava. Era lá em Prudente, só. aí a gente aproveitava, a gente ia pra lá, ficava lá, já assistia algumas aulas até, às vezes. Sim. E comecei a levar ela pras estradas, né? Pra fotografar. Não sobrou muita escolha pra ela. São os finais de semana, né? E os finais de semana o casal quer ficar junto, né? Isso, sim. A Lu trabalhou na usina há muito tempo. Então, a rotina dela... Ai, gente, perdão. A rotina Você dela... também tem alarme? O celular da Mariana tem uns 30. Uma vida baseada em alarme no celular, gente. Pois é. Você abre o meu celular, você alarme. Cara, a Mariana tem Os nossos alarmes é Eu tudo tenho Vicente. muito. E aí, quando ela tava na usina, né? Viajava bastante toda semana. E vida de usineira não é fácil, não. Sim, é muito cedo. Eu fiquei 7 anos e meio Cara, é um bom na tempo. usina, em Paulicéia. Então, assim, era bem complicado. Viagem, né? E aí você fica lá, né? Tipo, é zona rural, você almoça lá. Eu chegava em casa tarde da noite. Sai cedinho, chega Era, de noite. era assim, era um trabalho legal, eu gostava na época. Mas era bem, assim, sugava um pouco, sabe? E aí, foi... Quando o Vicente nasceu, a gente viu que não dava mais pra continuar. Pra você ter essa rotina. Não dava. Quando a gente começou antes... Então, aí- quando o Vicente nasceu, você tava na usina, você não tirava foto? Não. Não, ainda entendi. não. Só eu que tava trabalhando. Na verdade, eu trabalhava na trabalhava nos usina dois. e aos fins de semana eu Era um trabalho Entendi. meio tinha um escravo, relacionamento assim, sabe? tóxico que eu tinha que ajudar ele. Eu não tinha muita escolha. A fotografia não Ou foi um seja, eu foi uma trabalhava falta, né? de Vai segunda ter a que ser. segunda. Aí ele mandando, você quer me ver? Quero, tem que trabalhar. Ó, tem um evento em tal lugar aí, ó, vai ter que me acompanhar. Olha, era bem isso. E aí depois, quando a gente casou, né? A gente já tava mais com algumas empresas, eu já atendia mais a parte comercial. Bacana. E então, assim, eu já tava no escritório. A gente tinha montado um escritório na primeira casa que a gente morava. Sim. E nisso ela tava fazendo a rotina de viajar ainda. E aí eu já tava lá com o escritorinho e tal, atendendo umas empresas. E aí eu conseguia organizar os horários para fotografar a empresa e depois voltar para casa para edição. E aí ela chegava, casinha limpinha, comida feita. Beleza, hein? É verdade? É verdade. Por isso você arrancou ela da Eu tinha usina. muito tempo, A né, gente dentro, tinha né? o papel invertido, É. assim. Até o Vicente ficou com você Isso. até os 6 meses. É. Porque eu tive que trabalhar, né? E aí ele ficou Ixi, a gente fazia... cuidando, mandando altos foto pra mim o rolês. dia inteiro. Que legal. Eu trabalhando e ele em casa cuidando do neném. Duro que você acabou de contar um relato que me queimou, porque eu também trabalho em casa. E se ela sair pra fora quando volta, a casa Lascou, tá do mesmo né? jeito. Talvez mais suja. Não, ele se empenhava na época. Eu gosto Fazia muito dessa janta, parte, deixava a casa sempre limpinha. Mas calma, meu marido aprendeu a lavar louça. Já Aí é já é um uma... começo, Entendeu? é um começo. E aí, nisso ela já estava me ajudando nos finais de semana. E aí comecei, ainda nos eventos, ainda não, né? Porque, na verdade, a gente não tinha eventos grandes ainda. A gente só tinha eventos menores, ensaios. Aí você fazia freela também para Eu fazia alguns fotógrafos, freelances, né? então, assim, comecei a Pegar pegar experiência. com Legal. isso, porque, pô, comecei o primeiro casamento, o dia que
o fotógrafo me ligou, pô, preciso de um fotógrafo aqui para fazer um making off do noivo. E não tem ninguém, e a minha fotógrafa não vai poder vir e tal. Aí eu falei, rapaz, eu não sei fazer esse negócio não. Eu já fui lá, making off do noivo, né? Que diabo é isso? Deixa eu pegar umas referências. Aí peguei no Google lá várias referências. E era só o making off que eu ia fazer, né? E eu já tinha uma câmera semi-profissional ali, básica, né? Dava para fazer alguma coisa. E aí me empenhei naquele making off como se fosse o casamento completo, né? É o vestibular, né? Pra você E adentrar. o noivo ali. era um cara gente fina também. Ele Ajudou, isso é ajudou, legal, né? sabe? Foi bem parceiro. Ele nem sabia que tá sendo meu primeiro... Sim. Ele tava normal, no hotel e tal, né? E aí cheguei, né? Falei, pô, fiz altas fotos lá no making off, fiquei todo empolgado. E aí dali eu comecei a perceber já que a gente tinha que eu, na verdade, no começo, né, tinha um gosto maior pelos casamentos. Pela aquela adrenalina e pela aquela emoção do evento em si, né? É muito diferente de um ensaio comercial, onde você tem Sim, tudo mais sim. pausado, arranjado. Né? Sim. Casamento, você não pode perder uns segundos, né? Perder ensaio, o beijo, se não já der, era. você refaz, você marca outro dia. Isso. Casamento não, né? E outra, igual o beijo, pode beijar. Meu, É é uma legal vez só. você pegar aquela emoção do É. primeiro, Não deu, não né? deu. Exatamente. Não é como gritar, padre, manda de novo. aí. Não dá, cara, não dá. Então, ao mesmo tempo que o casamento, ele tem essa coisa, né, de ser único em momentos e, enfim, ele tem o outro lado de ter um risco muito maior, né? Sim, com certeza. Então... A nossa responsabilidade é muito grande, né? A gente tem fotógrafos que a gente conhece que falam, não, eu não quero trabalhar com casamento, vocês são malucos. Ah, entendi. Eu quero trabalhar aqui do jeito que eu faço, organizo... Porque no evento comercial o pessoal se prepara pra te receber É. e pra posar pra foto. No Isso. casamento é o contrário. Tá rolando, você tem que estar lá no meio. E aí, dali em diante, a gente começou a fechar alguns contratos, né, para casamentos, sem ainda ter uma estrutura tão grande. Mas era um casamento que ia ser pô, daqui 1 ano. Aí eu Legal. falava, pô, tem 1 ano para se estruturar. Eu lembro do pra primeiro isso, né? casamento. Amor, fechei um casamento. E agora? Ela tava na usina. Tipo, o que nós vamos fazer? Falei, amor, vai dar certo. nós né? que era Vamos pai, dar um né? jeito. E aí a Lu me ajudava nos ensaios, né, até então. E assim foi seguindo. Até que a gente chegou na conclusão que ela precisava sair da usina. Porque a gente já estava com bastante empresas que eu atendia, a gente já tinha bastante ensaios, e esses ensaios não dava mais para ser de Foi final um de semana. conjunto de Foi um fatores, conjunto. né? Aí teve Eu tava o Vicente, cansada, né? Isso. tinha o Vicente, porque eu chegava em casa, eu saía, ele tava dormindo. Eu chegava, ele tava dormindo também. Que dó. Aí, tipo, eu fiquei mal, sabe? Tipo, você acabou de ter um filho, você não consegue curtir esses Você ainda primeiros meses de conseguiu vida. ficar trabalhando quanto tempo com ele? 7 meses. Nossa, você conseguiu ainda ficar 7 7 meses. meses. É. Ela ainda conseguiu, depois que ele nasceu, da licença, ainda tinha umas férias, né? Então você ficou 5 meses. 5 meses em casa. É. Foi. Então, assim, até porque nessa fase ele ainda amamentava. Sim, Ficou no peito até os Foi uma 8 fase bem pra 9 complicada, meses. porque Bastante. não é igual você trabalha dentro da sua cidade, que, eu preciso dar uma correr lá pra amamentar Vai lá meu rapidinho. filho, Aconteceu alguma coisa, você corre lá. É. Você tá no Lá meio não do nada, tinha, né? era muito difícil pra vir pra Dracena, né? E tinha que se esperar um carro vir pra cá. Se chove, tinha os fatores Nossa. que sempre Já- atolava. atolava. Então, assim, era bem complicado. E aí até a gente, assim, a gente tem uma fé muito grande e Deus é muito presente na nossa vida, assim. E a gente tem um amigo nosso que é muito também religioso, um dia ele falou pra gente, né? Um dia ele orou por nós e falou, olha, vai chegar uma hora que vocês vão ter que estar vocês dois juntos aqui. E vocês vão viver disso, E vocês vão né? viver disso. É. Pô, que E eu legal. falo, rapaz, mas Na será, época eu né? até achei meio loucura, É. assim. Mas hoje a gente olha pra trás É. e fala, meu, é Deus mesmo, sabe? Foi muito Deus. E aí, enfim, dali então foi sendo uma caminhada, né? Casamentos pequenos, aí a gente começou a engatar mais coisas, aniversários. Então, começou mesmo um casamento. Na verdade, a gente começou com os ensaios. Ensaios em De empresa. amigos É, e mais isso. empresas, né? Mais empresas e depois... O casamento, quando a gente fechou, a gente fechou para um prazo lá na um frente. ano, Isso. Entendi. Então, dentro desse 1 ano que não Aí teve fez esse esses casamento, a gente outros. tinha essas outras empresas. Dá pra se preparar bem também pro Isso. casamento. Só que quando a gente começou nos casamentos, a Lu não fotografava os casamentos. Porque a Lu sempre dirigiu os ensaios. Entendi. Então, por exemplo, a gente tinha uma gestante. Aí ela fazia ela faz até hoje isso. Ela conversa, ela orienta o que você vai usar, o que você vai passar, o que você vai pôr no cabelo, o que você vai pôr no pé, o que seu marido vai usar, porque o homem só vai, né? Sim, com certeza. Então,
E a gente É um fala. acessório, né? A gente Isso. fala, só que eles não escutam. Aí ela tem que É, falar, isso. né? Alguém tem que falar. Na hora que a gente fala assim, Tem que pega... brigar com eles. Coloca o pai aqui agora. É um acessório. Põe o pai, Isso, tira o pai. agora. E a Lu não. fazia toda essa parte dessa produção, de organização. Eu sempre fui mais técnico. Então, eu sempre fiquei com ali. Ó, o que eu preciso ver a luz? O que tá aqui que eu vou usar de lente? Então, eu cuidava dessa parte e ela tava lá. Não, põe a sua mão aqui e tal. Então, sempre era um trabalho Em conjunto em conjunto, mesmo. né? Em conjunto. Sempre funcionou muito bem. No começo, quando eu comecei a ir nos eventos com ele, nos casamentos, eu também não fotografava. Eu sempre tive muito medo. Eu achava, assim, que era uma responsabilidade muito grande para mim, que não sabia nada. Eu nunca fui envolvida com o mundo digital, ao contrário dele, Sim. que fez uma faculdade já, que tinha um negocinho ali a ver. Eu não, eu fiz ciências contábeis. Eu sempre trabalhei dentro de um escritório, sempre mexi com papel. Então, assim, nada a ver, sabe? O máximo do meu digital era o celular, olha lá. Então, eu sempre fiquei, né, postergando. Não, ele sempre querendo me ensinar. Vamos, amor, vamos Vamos pegar um fotografar. final de não sei- semana, vamos fazer Eu tal não, coisa, né? Tipo, vou depois. E aí foi indo e nisso foi indo por um bom tempo. um bom tempo. Eu trabalhei, eu tinha, né, tinha um fotógrafo que trabalhava com a gente um tempo, uma fotógrafa, depois um fotógrafo. Pessoas maravilhosas. E quando a gente teve uma situação que a gente tinha um casamento e esse fotógrafo, que era nosso fotógrafo, ele era praticamente fixo nosso, né? Sempre estava com a gente, não era rotativo. Sim. Entendi. E, pô, não vou poder ir e tal, não sei o quê. Eu falei assim, ó, você já sabe, né? Se vira agora. É agora. Nem dormiu. E Quase assim, uma tinha crise de ansiedade. não. E assim, ele falou num tempo, assim, num prazo. Na verdade, ele não é que ele não podia, eu lembrei agora, ele ia embora de Dracena. Ah, tá, Ah, entendi. entendi. E aí ele falou, vou precisar ir embora, eu deixei pra te avisar agora. Piorou, não ia ser só um, né, que ia Porque ter que assim, cobrir. pra você se Não, organizar tipo assim, isso. toma que o filho é teu e você vai ter que me Se ajudar. vira agora. E aí, nisso, a Lu trabalhar, ela já ia nos casamentos, ela cuidava da parte de luz e Eu tal. ficava- É muito engraçado, viu? Gente, a gente ri muito, porque a Nossa. minha cara segurando a luz nos casamentos era péssima. péssima? Tava assim, ó. Eu ficava assim, ó. Mentira! Tédio, né? Nossa, É, eu tenho, muito tipo, tempo. vários memes aí meus com essa É cara. engraçado. E aí, quando a gente sentou pra conversar, eu falei, e agora? A gente vai buscar outra pessoa? Ou agora é sua hora, né? Aí ela ficou meio assim, não sei e tal. Eu falei, não, vamos tentar. vamos tentar. treinar. Vamos né? treinar. A gente foi na igreja. Aí a gente foi na mesma... Esse casamento ia ser ainda 3 semanas pra frente, sabe? Hoje a gente trabalha todo final de semana, mas naquela Sim. época era assim, um casamento por mês. Sim. Então Era mais tinha uns tranquilo, intervalos fluxo. maiores, sim, era. Assim. E aí eu falei, não, vamos treinar. A gente ia naquela mesma igreja, no mesmo horário, onde ia Legal. pra ver a luz. Pra ver a luz, É. entendi. Aí eu falava, olha, aqui a entrada é por aqui. Então, se precisar entrar por aqui, você vai sair por onde? Então, você vai sair por aqui. A hora que o noivo tiver desse lado, onde você vai estar? Entendi. Então, a gente começou a mapear o que a gente ia fazer, né? Legal. Ela chegou meio que instruída ali pra aquele Isso, casamento. ela não foi assim no escuro. Ela já sabia fotografar, já tinha noções e tal, então tudo bem. Os detalhes você já entendia, já. Você que coordenava muita coisa. Não, sim, e ela não, já editava. A movimentação. legal. Ela a já parte sabe- de ela edição eu já sabia, fazia. ela já fazia. Eu ensinei primeiro ela toda a parte de edição. Legal. Então, Foi. a gente chegava no casamento, tudo que eu fazia, descarregava ali e colocava na mão dela. Aí ela vinha Ela fazer tava vendo todo o o seu filtro. trabalho, já vai entendendo como Isso. você gosta. É, E ela as vinha, lances. falava, amor, faz favor, ó, essa hora aqui, ó, acho que você podia fazer mais pra esse lado, essa foto. Fala, não gostei. É, viu? e O ela próximo não eu quero fotografava, mas ela... Mas eu já tinha uma visão tinha uma de visão. fotografia, né? Sim. E, tipo, Bacana. você tava sempre envolvida E no nisso a meio gente já do- tá falando num intervalo aí de quase 3 anos. Caraca! bacana. É que eu tô dando uma Entendi. acelerada na Não, história sim. porque Ah, vai longe. Até a Siri tá preocupada aqui com a história. E Eu falo que quando o Bruno começa a contar uma história, pega a pipoca, porque... eu vou me controlar. não, relaxa, ó. Tempo que a gente. Ó, não sei E vocês, ele mas sempre tempo tem a gente uma história pra contar. Sei lá. Eu vou avançar um pouquinho, né? Mas assim, resumindo, né? Passando dessa etapa, desse casamento, tipo assim, quando acabou, ela... Eu consigo. legal. Foi bem tenso, assim, foi, pra mim. Durante foi o muito evento tenso. foi tenso, né? Medo, né? Medo de não conseguir aquele clique ali que tinha que ser feito. Tem coisa que Apesar tem que que ele se desdobrou pra garantir tudo, né? É. Porque Porque assim, A além de gente eu não fazer podia o que ficar, eu ia tipo, fazer, né? me dá muita responsabilidade, né? Era o primeiro. Além de ter o que Mas eu deu já certo. fazia, eu tava fazendo a parte que ela tava fazendo também pra Pra garantir. garantir, Porque, né? pô, se der alguma coisa errada ali com ela, pelo menos eu também tenho.